From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Juntos mais uma vez para continuarmos a meditação no livro de Êxodo, capítulo 16. Tivemos na nossa última programação a introdução ao capítulo 16, mas agora vamos meditar em cada um dos seus versos e aprender de Deus. Nós vamos ler então Êxodo capítulo 16, do verso 1 até o verso 12, que diz assim a palavra do Senhor. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês não nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia de preparação, o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem nos tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que fiquemos murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhe der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Vamos observar, irmãos, que um ponto importante é que eles estavam em uma jornada. E durante a jornada, apareceram vários obstáculos nesta jornada. Deus conhece a necessidade do povo. Deus conhece aquilo que é necessário para que a jornada possa ser completada. O que acontece, e nós acabamos de ler, é que o povo não estava conseguindo reconhecer Deus como seu Senhor, como seu cuidador. Foi o mesmo problema que Faraó teve.
de reconhecer Deus como seu Senhor, como Senhor de todo o mundo. E por isso ele resistiu. Faraó não podia aceitar a ideia que existia um outro Deus, alguém maior que ele, porque, como nós já aprendemos, Faraó achava que ele era Deus. Naquela época, a cultura levava eles a pensarem que ele era Deus. Mas Deus foi ali e quebrou a cerviz de Faraó. E agora Deus está ensinando para o seu povo que ele é o seu Deus. O povo de Israel tinha que aprender agora que, além de ser Senhor, que domina sobre todas as coisas, ele era o Deus deles, que cuidaria deles, e eles deveriam obedecer seus estatutos e os seus mandamentos, como nós vimos lá no final do capítulo 15. Eles deveriam seguir os estatutos e os mandamentos do Senhor. E aqui no verso 4, nós vemos Moisés, o Senhor falando para Moisés, ele ia fazer descer pão do céu para eles, Deus provendo tudo o que eles precisavam. Então era uma oferta do pão do céu, que significa não apenas a satisfação física. Presta bastante atenção. Não era esse pão do céu que Deus mandou, nós estamos no verso 4. Este pão do céu que Deus mandou para eles, não significava apenas ali a satisfação física de comer o pão, mas também que a vida do povo estava sendo sustentada e governada pela palavra. A nossa vida, ela é sustentada e governada pela palavra de Deus. Isso é a primeira lição que Israel deveria aprender. E a vida deles ali no deserto, não só as suas necessidades físicas, mas também as suas necessidades espirituais, seria provida por Deus. Olha como isso é grande para nós. Eles seriam governados pela palavra do Senhor. Nós voltarmos lá no verso 4, Deus fala claramente para eles: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a sua porção cada dia. E ele diz assim: eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Eu os porei à prova para ver se eles andam na minha lei ou não. Porque ele tanto sustentaria o povo, como ele governaria o povo por sua palavra. Deus colocando Israel em prova, em teste. Irmãos, Deus não cessa de testar os seus filhos. Veja, eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. E aí depois nós vamos ver ao desenrolar da caminhada deles no deserto, se eles seguraram na lei de Deus ou não. A palavra de Deus é o suficiente para nos sustentar. Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui, trazendo para os nossos dias. Esse verso 4 traz uma grande lição para nós, mostrando que Deus, a palavra de Deus, ela é o suficiente para nos sustentar nos dias de hoje. Se nós queremos ficar protegidos, se nós queremos ficar amparados, tudo o que nós precisamos está na palavra. E quando nós saímos da palavra de Deus para um credo, para uma denominação, para uma interpretação própria nossa do que nós achamos que é a palavra, do que nós achamos que é Deus. Muitas pessoas criam um Deus próprio, um Deus à sua maneira. Muitas pessoas acham que Deus está olhando apenas para as suas boas intenções. E o que elas fazem com a vida delas não importa, não interessa. Mas o Senhor, Ele quer sustentar o seu povo através da palavra. Deus governa por sua palavra. Como que Ele observa se as pessoas estão na palavra ou estão nesses outros pontos que eu acabei de citar? É colocando a prova. Deus coloca a prova.
Ele permite muitas vezes que algo ruim aconteça com você para ver se você vai realmente sustentar a sua fé nele. Ele pode permitir que uma enfermidade venha sobre você para que você segure, sustente a sua fé, sabendo que ele é o curador. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele é o Deus que cura. Ele pode permitir uma porta de emprego ser fechada, ao invés de ser aberta, ela ser fechada, para você saber que ele é o Deus que te sustenta, que te mantém. Então, as provas, as dificuldades que vêm sobre nós, que Deus permite, mas agora eu fiquei confuso, se Deus chamou, se Deus libertou, por que então provar? Ele tem que provar se ele chamou, se ele libertou. A palavra de Deus diz que Deus prova todo aquele que ele ama. Então, se você tem que entender nesta hora, nesta programação, se Deus está provando, como ele estava nesses versos de 1 a 12 que nós acabamos de ler, quando Deus permite que venha uma prova, é justamente para ver se você vai ficar detrás da palavra. Então agora você já tem a chave. Agora você ganhou uma grande chave nesta programação. Você já sabe que quando você estiver enfrentando uma prova, uma grande prova, você não tem que se preocupar, pois na preocupação não há virtude. Você não precisa se preocupar, basta ficar detrás da palavra. Que verso 4, maravilhoso. E agora eu quero chamar a atenção para o verso 7. O verso 7, ele nos diz assim: E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Veja, o povo murmurando contra Moisés e contra Arão é o versículo 17 do capítulo 6 que nós estamos meditando agora. Eles indo contra Moisés, contra Arão, eles estavam indo contra Deus. Quando você murmura do meio que Deus colocou ao seu favor, você está murmurando contra Deus. Esta é a fórmula. Esta é a maneira que é. Eles foram ali murmurar contra Moisés, contra Arão. Quando eles fizeram isso, eles estavam murmurando contra o próprio Deus. E vejam, irmãos, que Moisés, repetidamente, várias vezes nós vimos nessa passagem que acabamos de ler, que várias vezes Moisés fala para eles que as murmurações deles são contra o Senhor. Aí você vai ver isso no verso 8 também. E que também é ouvida por ele. Versos 8, 9 e 12. As murmurações que são feitas contra um servo de Deus, elas são ouvidas por Deus também. Deus toma aquilo como dele, como falando dele. Olha, nós temos que realmente viver uma vida bem perto da cruz. O Senhor Jesus Cristo, quando andou nesta terra, ele disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aquele que diz que me ama, segue os meus mandamentos. Que grandiosidade! Ao invés de andarmos como murmuradores, devemos andar como adoradores. O Senhor Jesus Cristo veio dizer isso para nós. Ele veio explicando isso de uma maneira tão simples, tão humilde, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo uma ovelha, sendo um cordeiro. A pomba podia ir ali e assentar no cordeiro. Por quê? Porque os dois tinham a mesma natureza. Quando você não tem a sua natureza mudada, preste atenção. Preste bastante atenção agora. A natureza fala da reação do produto. Quando você não tem a natureza mudada, você é murmurador, você é insatisfeito. E se Deus não tiver misericórdia, você se torna um rebelde.
Então, murmurar contra o Senhor, verso 7, é o verso 7, 8, 9, 12, é murmurar contra Deus. Veja que Deus, ele traz a sua glória no verso 10. Moisés, ele fala para os israelitas que eles vão ver a glória de Deus, que é a manifestação da presença de Deus no meio deles. Olha a falta de temor deste povo. Aqui, agora estamos no verso 10. Olha a falta de temor. Irmãos, entenda que Deus anda no meio do seu povo. Deus anda no meio da tua vida. Você sabia disso? Deus anda. O profeta de Deus para esta era, William Martin Branham, ele fala que quando você tem uma natureza, ele fala de serra elétrica, uma natureza difícil, o Espírito Santo ele voa, fica ali em cima de um fio, no galho de uma árvore, esperando você voltar à natureza de cordeiro para ele poder habitar em você. Espírito Santo não habita em vaso imundo, em bocas sujas que falam palavrões, que têm desejos mundanos, que vivem vida suja. Deus não habita num tabernáculo assim. Você tem que entender. Por mais religioso que seja, por mais que você vá na igreja, isso não significa nada. Não significa que você nasceu de novo. Mas quando você nasce de novo, então você tem uma natureza mudada. Veja no verso 10. A presença de Deus no meio deles. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. A glória do Senhor te acompanha. Lembre-se sempre disso. E uma outra chave que eu vou dar para você aqui, para nós finalizarmos. Quando você for num lugar, você pergunta assim, a glória do Senhor pode ir comigo neste lugar? Quando algum colega fizer algum convite para você ir em algum lugar, você se pergunte, a glória do Senhor pode ir comigo neste lugar? A glória do Senhor vai me acompanhar neste lugar? Quando tiver uma rodinha de conversa ali no trabalho, ou mesmo familiar, que começar algum assunto, você se pergunta, a glória do Senhor estaria aqui no meio desta conversa? A glória do Senhor estaria ouvindo isso? Oh, irmãos, que maravilha! Deixe a glória do Senhor te acompanhar em cada um dos seus passos, e você vai viver em temor ao Senhor. Você vai viver em respeito, em reverência, sabendo que esta glória vai te acompanhar, porque a glória do Senhor nunca deixou Israel. Mesmo eles murmurando, Deus levantou a sua glória para dizer, olhe, eu estou aqui, ouvindo tudo aquilo que vocês estão falando. Ah, isto é maravilhoso. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem Deus tem um caminho provido, ele diz assim, observe novamente neste grande e tremendo tempo, eles ficaram sem pão. O que iam fazer? Se Deus lhe disse para irem para a terra prometida, cabia a Deus cuidar deles. E o próprio Jeová Jirê estava exatamente com eles. E então, quando ficaram sem pão, Jeová Jirê prometeu um tipo de pão por todo o caminho pelo deserto. O maná caiu do céu. Cabia a Deus cuidar deles. Ele era Jeová Jirê, isto é, o Deus que provê. Sim, lá quando Abraão estava com seu filho, ele disse, o Senhor proverá para si um cordeiro. Nós temos também hoje esse mesmo Jeová Jirê, está no nosso meio e pode te dar aquilo que você precisa e necessita. Deus os abençoe. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.